todos, saudações na luz. Então, neste momento aqui muito especial, nós vamos continuar estudando a nossa agenda Caminhando com Cristo, as passagens e os ensinamentos do Mestre Jesus, tá certo? Hoje, nós vamos estudar o que está na nossa agenda lá no dia 13 de janeiro. E vamos aí correr alguns dias, né, para pegar o trechinho todo que vamos aprofundar neste momento, tá certo? Então lá nós temos os seguintes dizeres. Naquele tempo, João Batista ensinava no deserto da Judéia, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu já está próximo de chegar até nós. Confirmando o que João estava dizendo, confirmava a profecia de Isaías sobre a voz que iria anunciar no deserto. Pessoal, essa passagem aqui, ela é muito ampla. Ela é um conhecimento bastante transcendente, que o discípulo, o evangelista que registrou isso no evangelho dele, ele registrou para nós. Então, o que o João Batista está falando, e João Batista foi o precursor do Mestre Jesus, porque Isaías, lá no Antigo Testamento, ou seja, o que significa isso? O Antigo Testamento era o livro, a Torá dos judeus, e toda a história de todos os profetas, todos os personagens famosos que trabalharam para manifestar no planeta a nova ordem evolutiva divina, certo? E nós aprofundamos bastante esse tema no nosso curso Cristianismo Iniciático, tá bem? Então, no Velho Testamento, teve um profeta lá que se chamou Isaías. E ele era um grande profeta, trabalhou ali informações muito importantes que mudaram a consciência do homem naquela época e até os dias de hoje, certo? Os profetas, eles servem ao Altíssimo para despertar a nossa consciência para compreensões maiores, e com isso nós nos libertamos de situações que nos aprisionam e vamos começando a trilhar a vida na pauta evolutiva. Então aí tudo se transforma para nós, ok? E Isaías, uma das coisas muito interessantes que Isaías disse na época dele, foi que haveria uma voz que iria anunciar no deserto. Nós já temos alguns vídeos falando sobre isso lá atrás, né? Basta procurar aí no nosso canal que vocês encontram. Mas, na época de João Batista, já havia muito tempo que não surgia nenhum profeta. Havia muito tempo. Mas o Isaías, ele informou que uma voz clamaria no deserto e essa voz antecederia o Messias que viria. E aí, o evangelista, que aí nós já estamos nos evangelhos, o evangelista Mateus, ele vai dizer: naquele tempo, João Batista ensinava no deserto da Judéia. E João Batista dizia o seguinte: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu já está próximo de chegar até nós. Então, o evangelista está dizendo que João Batista estava confirmando a antiga profecia de Isaías. Vocês entendem? Aqui nós temos três personagens. O evangelista que está escrevendo esse trecho, nós temos João Batista, que é de quem o evangelista está falando, e nós temos o Isaías, que é o profeta do Velho Testamento. Então, nisso,
o evangelista está confirmando que de quem Isaías falou no passado se referia a João Batista. João Batista, então, ele era o precursor do Messias. Ele veio antes do Messias. E aqui tem essa outra frase misteriosa dele, esse ensinamento bastante contundente de João Batista, que era alguém muito especial, um profeta de muito peso na época, nós vamos ver isso mais adiante. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu já está próximo de chegar até nós. O reino dos céus não estava aqui, então, pessoal? O reino dos céus não estava aqui conosco? Nós estamos separados do reino dos céus? Existe um reino que é chamado dos céus, então nós deduzimos que ele seja bastante superior ao nosso, e nós não estamos neste reino, e nem este reino estava em nós. É isso que João está dizendo? É. Mas João está dizendo também mais coisas interessantes. O reino do céu está próximo de chegar. E para que você usufrua desse reino maior, melhor, e não é que você vai usufruir se você estiver morto na carne, no corpo físico, não. Para você usufruir de um reino superior que está chegando, João diz que você precisaria se arrepender dos seus pecados. O que isto significa? O que significa arrependimento? Significa que eu constatei que estou no equívoco. Constatei que não é certo. Pela estrada que eu estou seguindo e o modo como eu estou procedendo. Não é correto. O que são pecados? São erros de conduta, pequenos e grandes, como você quiser dimensionar, né? Para nós metafísicos, todo erro pequeno, se não cuidado, ele vai se transformar num erro grande, certo? Então, o que é um pecado? É um erro de conduta. Não estou procedendo bem. E João Batista aqui está dizendo que era necessário haver o arrependimento. Por quê? O arrependimento significa constatação. Eu constato que existe algo superior e eu estou fora dessa harmonia. E eu constato que para eu usufruir de algo melhor na minha vida, e o reino dos céus, João Batista disse que estava prestes a se manifestar na terra, para eu usufruir disso, eu vou ter que ter me arrependido. Reparem que ele não está dizendo, corrijam todos os seus pecados. Ele sabia que ia ser impossível fazer assim, mas o primeiro passo é imprescindível, arrepender-se, compreender que nós temos erros e que nós temos que trabalhar para corrigir esses erros. E aí continua lá no dia 14, dizendo o seguinte: João Batista trajava roupa de pelos de camelo e um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel do mato. Era um instrutor muito poderoso, e multidões vinham de Jerusalém, da região da Judéia e de muitos outros lugares para ouvi-lo. Ele não era pouca coisa, pessoal. Ele era importantíssimo. Regiões do entorno vinham vê-lo, vinham aprender com ele. Fazia tempo que um profeta ou um instrutor espiritual não angariava multidões que ficavam ali aprendendo com ele. No deserto, no desconforto, longe da cidade, as pessoas tinham que peregrinar, tinham que ficar no sol, tinham que levar alimentos, e mesmo assim, ele angariava multidões que iam até ele. Havia curas, havia instrução, havia tudo isso. E os
fariseus, os saduceus, os doutores da lei que ensinavam nos templos e nas sinagogas, por vezes não preenchiam nenhuma sinagoga, que não eram assim tão grandes, né, em cada local. Por vezes a sinagoga ficava vazia sempre, ou com poucas pessoas, mas de longe eles não angariavam a multidão de pessoas que iam ouvir João Batista. Inclusive, aqui o evangelista narra que vinham pessoas de outros lugares para ouvi-lo. Então, vejamos como ele era importante na época, muito bem quisto por toda a comunidade. E aí, prosseguindo, nesse momento eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem gostando desse vídeo, por favor, deem um like, compartilhem, comentem, porque isso faz com que o YouTube e os canais entendam que nós estamos sendo apreciados por vocês. E se vocês veem o vídeo e não fazem isso, de alguma forma no algoritmo deles até nos prejudica. Então, eu peço essa gentileza para vocês, para que a gente possa continuar neste trabalho, tá bem? Gratidão. E aí nós vamos aqui para o dia 15, terminar esse trecho aqui. As pessoas que vinham até o Batista ficavam arrebatadas por seus ensinamentos e ansiavam por se converter. Elas confessavam os seus erros e pecados, compreendendo que isso as libertaria do sofrimento. E João as batizava no Rio Jordão. Esse trecho é deveras interessante. As pessoas, as multidões que ouviam João, ficavam arrebatadas pelos seus ensinamentos, porque elas sentiam que aquele ensinamento tinha coerência, e o ensinamento tinha poder divino. João emprestava a voz dele para a presença divina. E as pessoas conseguiam sentir que aquilo ali não eram palavras sem poder, eram palavras carregadas da presença divina. Então, as pessoas compreendiam, arrebatadas, elas ansiavam por se converter. Então, João, ele criou um rito prático, de um símbolo muito profundo, para que as pessoas conseguissem ter uma iniciação, um antes e um depois da compreensão delas e da entrega delas para um espírito permeado pela presença divina. E esse antes e depois, a iniciação era o batismo, por isso ele era chamado Batista, porque ele batizava nas águas, né? As pessoas ansiavam por se converter. O que é converter? É verter, né, novamente, elas ansiavam por uma mudança. Elas iam deixar de ser materialistas e acreditar apenas nos aspectos da matéria e viver apenas esses aspectos ou apenas os aspectos das ritualísticas exteriores para viver o aspecto de fazer um trabalho interno com os seus erros, corrigindo esses erros, que era o que João pedia, não é? Então, as pessoas confessavam os seus erros e pecados, compreendendo que isso as libertaria do sofrimento. João ensinava de uma forma onde ele deixava claro que o sofrimento estava atrelado ao teu erro, certo? Jesus vai aprofundar muito este ensinamento. E as curas que Jesus vai realizar, ele vai sempre falar sobre essa ligação, certo? E João, então, as batizava no Rio Jordão. Então, está aqui para vocês os ensinamentos destas passagens até o dia 15, e no próximo vídeo nós vamos continuar. Até mais.